Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje, Lucas 12, versículos do 13 ao 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: Que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará tudo o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Eu acho essa parábola incrível. Por quê? Qual foi o pecado deste homem? O pecado deste homem foi o apego daquilo que ele não precisava. Vamos lá, a interpretação da parábola. Primeiro, ele era um homem que já era rico, porque o texto diz: Vou derrubar meus celeiros. Ele próprio afirma isso. Portanto, ele não era um pobre. Primeiro, os pobres não tinham nem celeiro, já começa daí, né? Celeiro é o lugar onde se guarda o trigo que é recolhido, para aqueles que não sabem ainda, né? Aqui diz que ele tem celeiros, portanto ele tem vários, portanto ele é rico. Quem já tem um celeiro já tem um padrão de vida razoável. Quem tem vários celeiros, né, é rico. Então qual é o pecado deste homem? O pecado deste homem é ele não dividir o excesso de que ele não precisa. Porque veja bem, se ele pudesse guardar a sua colheita nos celeiros que ele já tinha, já era algo que era grande, já era muito. O que ele poderia fazer? A sobra, aquilo que ele não precisava, aquilo que ele não contava, ele poderia ter ajudado alguém. Mas o que ele faz? Não, ele derruba os celeiros, ele constrói celeiros maiores para guardar tudo aquilo, ou seja, toda a sua fortuna, algo que ele não precisava, porque todos os anos provavelmente ele já tinha essa colheita, né, mais ou menos estipulada, mais ou menos vislumbrada, né? Então este é o pecado deste homem, a ganância de querer ter mais quando ele não precisava. E ele poderia pegar aquilo que era sobra, aquilo que ele não contava, aquilo que foi uma bênção de Deus naquele ano para ele, e dividir com aqueles que não tinham, né? Com os famintos, com os pobres, com aqueles que, sei lá, tivessem perdido a sua colheita. Ou seja, ele poderia ter partilhado, porque ele já tinha muito. Entretanto, ele quer mais. E aqui é o perigo de se ter dinheiro, né? O dinheiro em si não é problema. O que nós temos que manter é uma relação sadia com o dinheiro. Com o dinheiro eu posso fazer grandes coisas, inclusive ajudar os outros. Então, se eu não for apegado ao dinheiro, não há problema. Agora, porque o dinheiro tem a sua serventia, né? Agora, se eu me prendo ao dinheiro, se eu me apego ao dinheiro ao ponto de cometer injustiças, que foi a causa da parábola de Jesus, né? A briga do irmão com o outro por causa da herança, aí que começa o problema, né? É incrível como herança é sempre causa de briga entre irmãos. Eu já vi isso diversas vezes, né? Sempre tem aquele que é mais esperto que quer passar perna em todo mundo, né? Quer ficar com a herança inteira, né? E não, temos que entender que é a questão de justiça, né? Todos são filhos, então todos merecem ter uma parte igual. Agora, o problema é sempre isso. Quando alguém tem muito dinheiro, se já não deixa estabelecido em vida a parte dos filhos, pode ter certeza,
Quando ele morrer, os filhos vão se degladiar por causa da herança, por causa do dinheiro. Então é tomar cuidado, a parábola nos chama a atenção para tomar cuidado para não nos apegarmos aos bens deste mundo, ao ponto de trocarmos a nossa vida por eles. Porque a partir do momento que eu me apego ao dinheiro, eu deixo de fazer aquilo que Deus espera de mim, que é partilhar aquilo que eu não preciso com os outros. Eu não preciso ficar retendo para mim. Eu tenho que ter o dinheiro para minha subsistência, eu tenho que guardar uma parte desse dinheiro como uma reserva. A pandemia, para quem... Eu sempre trabalhei dessa forma, seja na minha questão pessoal, ou seja à frente das paróquias por onde eu passei, eu sempre trabalho com reserva, sempre. Eu me programo para fazer as obras, mas eu tenho a minha reserva é, sei lá, é 20 mil. Então eu tenho 20 mil. Aquilo que eu consigo, vou juntando acima de 20 mil, é aquilo que eu gosto de gastar na obra. Bateu 20 mil, eu paro. Por quê? É a minha reserva. Na pandemia, isso ficou muito claro. Aqueles que não tinham reserva, é a questão das virgens prudentes, Aquele que não tinha óleo, que não carregou óleo consigo, passou a necessidade. Quem tinha óleo, continuou. Então é sempre ter essa noção. A gente não pode sair gastando. É ter a prudência, porque eu não sei se eu vou ter o dinheiro amanhã. Posso perder meu emprego, pode vir uma pandemia, pode vir tantas coisas, Lógico, nem todo mundo consegue fazer isso, Mas às vezes a gente consegue economizar, Em vez de tomar um cafezinho no bar todo santo dia, faz em casa, sai mais barato, Ou faz um emprego, junta os funcionários, faça um trabalho. São pequenos gestos que às vezes a gente faz que a gente não percebe muitas vezes por onde vai o nosso dinheiro. Isso é apego. Não, isso não é apego. É não gastar de maneira imprudente. Por quê? Juntando, eu posso botar esse dinheiro numa aplicaçãozinha, numa poupança, qualquer coisa. É a minha reserva de emergência. Agora, para aqueles que ganham melhor, é fazer isso. Pagar as dívidas, viver de uma maneira razoavelmente confortável, ter a sua reservinha e o que sobrou, vamos partilhar com quem precisa. Eu não preciso disso. Eu já estou formando minha reserva, já estou vivendo bem. Por que eu não pegar esse dinheiro que, entre aspas, não vai me fazer falta, que me sobra, como homem daqui, e não ajudar as pessoas, Ou ajudar com cesta básica, ou ajudar uma comunidade, sei lá. O importante é eu fazer algo para atenuar o sofrimento daquele que precisa, o sofrimento do outro. Portanto, queridos irmãos, é ter a noção de que nós não sabemos quando partiremos desse mundo. E não podemos achar que o dinheiro vai nos trazer segurança. Por que não? O dinheiro, ele nos proporciona, sim, momentos de felicidade, mas ele não nos traz felicidade. Portanto, ter a consciência disso. A minha relação com o dinheiro deve sempre ser uma relação sadia. E apego, seja ele em qualquer nível, não é sadio. Apego emocional, apego financeiro, qualquer tipo de apego não é saudável. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!